Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Deus te abençoe. Nós queremos louvar a Deus por você ter chegado até aqui no nosso canal Graça e Fogo. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de adulto, cujo título é A Teologia de Elifaz, Só os Pecadores Sofrem, né? Segundo Elifaz, o amigo de Jó, ele acha que o sofrimento de Jó se deu por causa do seu pecado, dos seus pecados. Ele não tinha como provar os pecados de Jó, mas ele, teoricamente, dizia que por conta daquilo que ele aprendeu em um sistema religioso, num sistema engessado, ele vai julgar Jó, né, fazer um julgamento que é injusto, precipitado, e dizer que Jó estava sofrendo por causa das consequências do seu pecado. Na semana passada, nós estudamos que Jó, no capítulo 3, quando começa ali a parte poética, ele vai fazer o seu lamento. Jó vai se queixar de todas as suas dores, ele vai ali demonstrar o seu sentimento, na sua angústia, o seu terror interior, e ele vai amaldiçoar ali o seu dia, o dia que ele nasceu. Ele vai também fazer algumas perguntas. Ele vai perguntar: por que que eu nasci? Né? E já que eu nasci, por que que eu não nasci morto? E se eu nasci e não nasci morto, então por que eu estou sofrendo e eu não já morri? Já deveria ter morrido, né? E aí a gente vai ver que ele faz, então, ele, já no capítulo de número 4, que é o que nós vamos estar vendo hoje, né? Que são três argumentos utilizados né? São três sessões utilizadas por ele faz, uh, onde ali ele vai falar a respeito da, uh, da consequência do pecado de Jó, né? Ele faz uma acusação muito séria, e isso vai estar no capítulo 4, no capítulo 15 e no capítulo 22. Então, nesses três capítulos, ele vai manifestar ali o seu pensamento, né, a sua teoria, que, segundo ele, na sua teoria, né, o homem, ele era... as consequências que vêm ao ser humano é por causa daquilo que ele está fazendo de errado, né? E a gente vai ver que... no caso de Jó, não era nada disso, mas ele estava ali com uma religião engessada, dentro de um sistema onde ele não queria enxergar que Jó era um homem justo, que é onde a própria Bíblia fala que Jó era um homem justo, reto, né, íntegro, mas ninguém entendia o que estava acontecendo, né? Até porque ninguém sabia mesmo qual era a origem, nem o próprio Jó sabia qual era a origem do seu sofrimento ali, ok? Mas é isso que a gente vai estar vendo hoje nesta lição. Eu te convido para você ficar até o final. Eu tenho certeza que nós temos coisas muito boas para aprender, né? Para relembrarmos dentro da palavra do Senhor, ok? Então vamos ao nosso comentário de hoje. Então vamos lá, queridos. A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. O texto áureo que está em Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. São palavras de Elifaz. A verdade prática, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. E a gente vai ver que o Elifaz, em determinado momento, ele diz que Deus vive lá no seu ambiente e não está muito se importando com nós aqui. É o que a gente vai ver, né? Na leitura bíblica em classe, né, está em Jó, capítulo 4, versículo 1 a 8, capítulo 15, versículo 1 a 4 e capítulo 22, versículo 1 a 5. Diz assim: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras?
Eis que ensinastes a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam mesmo. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura proferirá o sábio a sabedoria e encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que nada servem e com razões de que nada aproveita? E tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus. E capítulo 22, versículo de 1 a 5. Então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo: Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo prudente será proveitoso. Ou tem um todo-poderoso prazer em que tu sejas justo, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Então veja que Jó, apesar de estar passando, né, além de estar passando toda aquela dificuldade, além de estar passando todo aquele problema, todo aquele sofrimento, né, toda aquela angústia, toda aquela dor, ainda é obrigado a conviver com essas acusações, né? Terrível isso. Bom, irmãos, aí essa lição ela tem dois objetivos, né? O objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral é destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofrem, né? Então, na teologia de Elifaz, o sofrimento se dá por causa do pecado. Então, se Jó estava sofrendo, é porque Jó tinha cometido algum pecado. Os objetivos específicos estão relacionados aos três tópicos. Primeiro, apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. 2, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado à quebra da tradição religiosa. E 3, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Muito interessante isso, viu? A introdução, para Elifaz, a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Então, segundo esse amigo de Jó, que é o primeiro, né, a falar, a quebrar a barreira do silêncio, depois que Jó faz o seu lamento ali, então ele se manifesta para poder acusar Jó, chamar a atenção de Jó, porque segundo ele, o que Jó estava passando, né, Jó não tinha como se justificar, porque Jó tinha cometido alguns pecados. E a gente vai ver no decorrer dessa lição, eu quero ser o mais objetivo possível, para a gente poder ganhar tempo, tá? E não ficar muito repetitivo, mas a gente vai ver no decorrer dessa lição, né, que ele faz assim, acusações incabíveis, né, injustas ao seu amigo, né, se é que se pode chamar isso de amigo, né? O ponto central dessa lição é não só os pecadores sofrem. Então a gente precisa entender que o sofrimento não está restrito só aos pecadores. O sofrimento está na verdade, alienado a todos os homens, está atrelado a todos os homens, a todos os seres humanos. Ricos, pobres, independente de cor, independente de raça, posição social, de credo, né? Se você crê em Deus, se você não crê, todos sofrem. A diferença é que aqueles que sofrem e que têm a sua fé firmada em Deus, entende que aquilo que está escrito na palavra de Deus, que diz, né, que o sofrimento desta vida, né, as aflições desse tempo, não são para comparar com a glória que em nós é de ser manifestada. Então, quem carrega essa fé, quem carrega essa esperança, então ele sofre, mas sofre esperançoso de que um dia tudo isso se cessará, né?
mas não é só pecador que sofre, né? E até o próprio Jesus, ele também sofreu aqui na terra. Aí no primeiro tópico, né, os pecadores no contexto da justiça retributiva, a lei da semeadura e da colheita. O primeiro subtópico, essa primeira divisão, ela é parecidíssima com a segunda, tá? Os duas estão ali na mesma linha, na mesma faixa, porque vai falar a respeito da lei da semeadura. Então, aqui na segunda parte, ele diz: o homem colhe o que plantou. Ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Então, na concepção do Elifaz, o pecado de Jó se dava por causa da sua. O sofrimento de Jó se dava por causa do seu pecado. E Jó havia pecado. Que existia uma lei, que essa lei, a lei da semeadura e da colheita, e é lógico que a Bíblia vai falar sim desta lei, ela é real, ela existe sim, a lei da semeadura, está escrito lá em Gálatas, né? Além desses dois versículos que o nosso comentarista colocou aqui, que fala, né, que Salmos, capítulo 1, versículo 6, e 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12, tem também aquela passagem lá de Gálatas, capítulo 6, onde a Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Né? E aí a Bíblia vai dizer: aquele que planta na carne, a carne ceifará a corrupção. Aquele que planta no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então a lei da semeadura, ela é real, ela existe sim, né? Só que o que ele faz não conseguia entender é que a lei da semeadura, ela existe, mas ela não está ligada à questão do sofrimento, que só o fato de você sofrer é porque você fez alguma coisa errada. Não, nada disso. Pelo contrário, você vai ver que em vários momentos da Bíblia, a palavra de Deus vai mostrar, né, o próprio Deus permitindo que o homem passe por isso até para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado através da sua vida. Né? Aí vem a queixa de Jó. Né? Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Então, Jó, em determinado... quando ele faz aquelas acusações, e daí agora Jó vai retrucar aquilo. Porque Jó diz: poxa, vocês estão me acusando, né, injustamente. Olha que esses camaradas foram lá para esses três amigos de Jó, né, que é o Elifaz, o Bildade e o Zoar, eles foram lá para consolar Jó. Então, ao invés desses homens consolarem Jó, agora eles vêm com essas acusações, né? E ele vai fazer acusações ali pesadas, e Jó, então, vai se queixar. Jó vai se queixar, né, diante de Deus, vai queixar a Deus essas acusações, como também vai queixar dos seus amigos. Então, capítulo 6, versículo 14, vamos ver o que está escrito aqui, versículo 28 e 29. Isso é o que Jó, né? Aqui é Jó se queixando. Ele diz: ao que está aflito devia, ó amigo, mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Versículo 28. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade, voltai sim, que a minha causa é justa. Aí o versículo 30 ele diz: há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Então o que Jó está dizendo aqui eu estou escondendo alguma coisa, né? O que vocês estão fazendo comigo, né? Vocês
assim, a gente está falando numa linguagem atualizada, né? Para a gente entendível. Que Jó está dizendo assim, ó, pô, vocês vieram para me consolar, e é isso agora que vocês fazem, olha o que ele fala no versículo de número 14, né? Ao que está aflito, devia ao amigo mostrar compaixão, né? Quer dizer, era para ele naquele momento estar mostrando compaixão e não vir acusando, né? Mesma coisa de você ter alguém ter uma ferida e você vir com um dedo e você meter o dedo na ferida daquela pessoa, né? Os pecadores no contexto da tradição religiosa. Bom, primeiro subtópico, a ortodoxia engessada. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. O que vai acontecer? Vai combater contra Jó, porque ele vai entender que existe toda uma tradição que diz que os bons prosperam e que os maus sofrem. E Jó estava indo contra isso, né? Porque Jó estava dizendo que o seu sofrimento estava sendo injusto pelo fato de que ele não cometeu injustiça, de que ele não fez nada de errado. E aí ele vai querer combater isso, né? E ele vai achar que essa teoria de Jó vai se tornar uma ameaça a uma coisa que era milenar, né? Que a religião ensinava. E essa religiosidade tradicional que é o grande problema. E eu vou estar fazendo um pequeno comentário sobre isso na nossa conclusão, tá? Uma ameaça à tradição religiosa. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Então, o que ele vai dizer aqui? Aqui ele está dizendo para Jó que Jó não é mais sábio do que os outros, né? Mas só que quando ele começa o seu diálogo, aqui, ó, você vai ver aqui, está no capítulo 4, logo no versículo 2, ele diz aqui, ó, no versículo 3, ele diz assim, ó, eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. Versículo 4, as tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Só que agora ele está dizendo que Jó não é mais sábio do que os outros, e ele não é mais velho, né, do que o seu pai. Então, ele está dizendo assim, olha, você não é tão sábio quanto os outros. Então, tem alguma coisa que você sabe que nós não saibamos? O que ele está dizendo é, o que você aprendeu, nós também aprendemos. E agora você está, através do teu sofrimento, você está tentando, né, falar uma coisa que não é, que vai contra os princípios, aquilo que você aprendeu, contra a religião que você aprendeu, né? Contra os ensinamentos que você aprendeu. Esse é o argumento utilizado por Elifaz. Capítulo 15, vamos ver aqui, versículos 7, 8 e 9. Olha o que ele diz aqui. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou foste gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus e a ti somente limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Veja, né? Que coisa. Que entendes que não haja em nós? Então, o que ele está dizendo aqui para Jó é, ó, você não é mais sábio do que a gente. Você não sabe mais do que nós. E você não é mais velho do que os outeiros, né? Você não é mais velho do que os nossos pais que já nos ensinavam que era dessa forma. Então ele estava ali realmente engessado dentro de um sistema, né? Dentro de uma religiosidade. Isso é um perigo. É um defensor celeste. Ele quer um defensor, Jó quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado, Jesus Cristo, que está em 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 7. Estão diante dos seus inimigos, né, que naquele momento
estavam o acusando. Diante da insensibilidade deles, Jó sentiu a necessidade de um intercessor que fosse direto dos céus, né? E que intercedesse por ele a Deus. E aí ele profeticamente vai falar a respeito desse intercessor, clamar por esse intercessor que é Jesus Cristo. Então, capítulo 16, versículo 19 a 21 diz: Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Então, nesse momento, Jó está, né, pedindo a intercessão, né, de Jesus Cristo. Né? Então, é Jesus o nosso intercessor. É ele o nosso advogado fiel. Glória a Deus. Deus não se importa com quimeras humanas. E quimeras aqui quer dizer falsa esperança, utopia. Deus era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra. Então, diante do que estava acontecendo ali, o Elifaz ele chega a dizer que Deus ele é um ser grande, um ser transcendente, e que Deus não se importa, né? Deus não se importa com o que está com os homens. Ou seja, o que os homens têm que fazer é só fazer aquilo que ele está mandando. Se você cometeu o pecado, você tem que simplesmente correr atrás, se arrepender, pedir perdão e pronto, e não vai ter qualquer outra mudança em relação a isso. Esse seria o pensamento de Elifaz. Mas o que você vai ver é que nosso Deus, ele é um Deus, né, grande, ele é um Deus poderoso, mas ele é um Deus que ele se importa, assim, com o ser humano. Essa teoria, né, essa teologia de Elifaz parece até uma coisa que é bem parecida com algumas filosofias gregas. Alguns filósofos gregos, né, uma grande parte dos filósofos da Grécia Antiga, eles acreditavam em deuses. Eles acreditavam nesse mundo transcendental. Entretanto, o que muitos filósofos gregos diziam é que os deuses viviam lá no seu panteão e que eles estavam um pouco se lixando com o que estava acontecendo aqui na Terra com os homens. Né? Então, a teologia de Elifaz, ela vai nesse caminho aí, né? Porque ele vê Deus como aquele ser que é poderoso, mas nesse momento parece que não existe amor, né? Parece que não existe amor, não existe misericórdia. Então, esse Deus de Elifaz, que Elifaz está apontando aqui, seria um Deus sem misericórdia. E não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que nosso Deus é um Deus misericordioso. A Bíblia diz: misericórdia quero e não sacrifício. É o que o Senhor diz. Misericórdia quero e não sacrifício. O Senhor diz: terei misericórdia com aquele que usou de misericórdia. Então, nosso Deus, ele se importa sim com o ser humano, né? Não tem nada a ver o que ele estava falando. Então, Deus caminha com os homens. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Então, Jó, nesse momento, vai refutar essa teologia de Elifaz e vai dizer para ele que Deus caminha com os homens. Agora, Deus é Deus e ele toma as suas decisões, mas ele caminha, sim, com os homens, né, irmãos? Bom, amados, então, o que a gente vê? Que a religiosidade, né, engessada, ela atrapalha muito o desenvolvimento, né, da fé das pessoas. Ela é um obstáculo, e a gente vai ver isso em dois exemplos no Novo Testamento. Um
é quando Jesus sofre ali uma oposição bastante avassaladora dos fariseus. Os fariseus, eles não querem aceitar, né, os ensinamentos do Senhor Jesus, e eles se opõem o tempo inteiro porque eles estavam ligados a um sistema terreno, né, a um sistema. Eles eram guardadores da lei, eles conheciam a lei, mas conheciam e não conheciam, porque não souberam reconhecer Jesus Cristo, que era cumprimento da lei. Então eles não conseguiram ver isso. A outra coisa outro exemplo é a questão de Pedro. Vocês sabem que Pedro, ele resistiu bastante em questão da graça que alcançava, né, a, aos gentios, porque na cabeça de Pedro e de uma grande parte de líderes lá, que de alguns discípulos, né, eles achavam que a pessoa, para ser salva, ela precisava, além de reconhecer Jesus, ser praticante de um judaísmo, né? Então, esse judaísmo conservador, né, fez com que Pedro tivesse um desentendimento com o apóstolo Paulo, porque Paulo era apóstolo dos gentios. E Paulo, ele vai ensinar, né, lá no livro de Romanos, Paulo vai ensinar que a salvação, ela vem por intermédio da fé, né? E a salvação, a graça vem por intermédio da fé. E aí ele vai combater sobre a questão da incircuncisão, né? Da circuncisão, e Paulo vai ensinar que a circuncisão, ela é no coração, né? Ela não é algo que é realmente literal. Então, esse processo, então você vê que essa questão da religiosidade, isso não é de agora, isso é, né, uma coisa que é milenar e que muitas vezes é um obstáculo para que as pessoas tenham a iluminação correta, né, o entendimento correto da palavra de Deus. Outra coisa, né, que eu achei interessante nesta lição é que ele vai mostrar Deus como aquele ser que não se preocupa com o ser humano. Ou seja, você tem que ritualmente cumprir o que ele manda e acabou. Então, na cabeça de ele faz, Deus é um ser transcendente e insensível. Não existe sensibilidade. Pelo menos o amor não se manifesta ali no conceito teológico de ele faz. É isso que eu percebo, que o amor não se manifesta ali. Mas a gente vai ver uma coisa, irmãos. Eu tenho um exemplo muito forte para dar para os irmãos. É a questão da queda de Davi com Batseba, né? Davi, ele teve aquela queda com Batseba, a mulher de Urias. Os irmãos conhecem a história toda, né? E o que acontece ali? Quando o próprio Davi vai fazer, vai ouvir ali do profeta, né, a respeito daquela parábola da ovelha, né, que fica lá, e daquele homem que tinha uma ovelhinha, e que vai o rico, né, e que vai lá, aquele que tem muitas posses, e pega, toma a ovelhinha dele, mata a ovelhinha, e Davi fica raivoso, Davi fica nervoso com aquilo, e Davi não sabia que ele estava falando dele mesmo, né? Quando Natan, então, leva isso para Davi, aí, veja que o próprio Davi estava falando de Davi, estava falando de Davi, o próprio Davi, no seu sentimento humano, esse homem deve morrer e tudo mais. Então, eu estava falando dele, então ele tinha que morrer. Mas o que a gente vê? A misericórdia de Deus se manifesta na vida de Davi. Aí, a questão lá atrás, não estava enganado quando ele falava sobre a questão da semeadura, do que aquilo que o homem faz, isso ele vai colher. Isso é bíblico, isso é uma lei que está no universo, estabelecida por Deus. Deus colocou no universo. Entretanto, é, o sofrimento não está atrelado a isso, né? Claro, o que o homem plantar, isso ele colherá. E Davi colheu. Davi colheu. Por quê? Porque
você vai ver que a história de Davi, quando a Bíblia vai dizer que a espada não vai mais sair, né, da sua descendência, né, da sua cintura, então ele vai estar lá sempre em guerras, em batalha, a sua família, os seus filhos, um que mata o outro, o irmão que estrupa a irmã, enfim, uma sequência de desgraças que vieram acontecendo por causa do pecado de Davi. Então, funcionou a lei da semeadura na vida de Davi? Sim, funcionou. Como funciona na vida de qualquer um de nós. Nós não estamos imunes desta lei. Ela é uma lei universal que Deus colocou. O que o homem plantar, isso ele colherá. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. A misericórdia de Deus se estendeu sobre a vida de Davi, né? E você vai ver muitos outros exemplos na Bíblia. Então, Deus cuida sim dos homens, Deus tem cuidado com os homens, Deus se preocupa com os homens. Até a própria Bíblia vai dizer que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos venham a se arrepender. O próprio Deus se importa tanto com o ser humano que mandou o seu filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por nós. Você vai ver que Deus se importa tanto com os homens que Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus, né, tendo a forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo semelhante aos homens, né? E passou pela morte da cruz e tudo mais. Então veja que Deus se importa sim com os homens e Deus anda com os homens. Então, Deus anda com os homens. Jó, ele rebateu ali as palavras de Elifaz, né? Porque na cabeça de Elifaz, Deus estava lá no seu trono lá e ele não estava nem um pouco preocupado. E não é bem assim. Deus se preocupa assim com o homem, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, sim. E outra coisa, Deus tanto anda com os homens que o próprio Senhor Jesus andou, né, com o ser humano aqui na terra. Amém? Deus abençoe você grandemente, que o Espírito do Senhor continue sendo poderoso na sua vida, abençoando a tua casa, abençoando a tua família. Oreis cada um pelo outro, e eu tenho certeza que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus abençoe. Se Jesus não voltar, nos encontramos na próxima lição.